Nunca imaginei que um dia iria trabalhar tão perto da morte. Mas ali estava eu, numa sala fria e silenciosa, envolvido em um dos momentos mais perturbadores da minha carreira. A autópsia daquele corpo parecia algo normal à primeira vista. Mas o que aconteceu ali me marcou de uma forma que até hoje não consigo explicar direito. O corpo que recebi havia sido encontrado em um apartamento. Uma mulher que claramente havia sido assassinada. O relatório policial dizia que ela teria morrido de forma rápida. Mas quando peguei a ficha médica e comecei a examinar, algo me chamou a atenção. O corpo ainda estava quente. A temperatura do cadáver não diminuía, o que era incomum, e totalmente fora dos padrões que eu conhecia. Corpos começavam a esfriar logo após a morte. Era uma regra básica da ciência, mas ali aquilo não acontecia. O suor ainda brilhava em sua testa, e a pele, apesar da rigidez, mantinha um calor inquietante. Com o passar das horas, a equipe que me ajudava começava a comentar sobre a sensação estranha que aquela autópsia trazia. O ambiente, embora fosse uma sala de hospital, parecia mais uma câmara de presságio, onde o tempo e a morte pareciam desafiar suas próprias leis. A sensação era de que algo ali não queria ser aceito, uma resistência silenciosa, mas palpável. Ali, no silêncio pesado daquela sala, enquanto eu cuidadosamente removia cada camada do mistério que a anatomia daquele corpo oferecia, percebi que estava diante de algo que ia além de qualquer explicação médica ou científica que eu pudesse aplicar. E é exatamente por isso que, se você está gostando dessa história, aproveita e já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos, porque tem muita coisa sinistra ainda por vir. O exame revelou sinais claros da violência que tirou aquela vida, mas nenhuma das causas era capaz de justificar o calor constante do corpo. Durante a necropsia, senti a atmosfera ficar cada vez mais densa. Não era medo, era algo diferente, uma inquietação que não me permitia desviar o olhar daquelas marcas. Os tecidos internos pareciam intactos, mas ao mesmo tempo mostravam sinais estranhos, como se a morte tivesse se recusado a abraçar aquele corpo por completo. Enquanto anotava os detalhes e lia cada relatório, percebi que o que mais me incomodava não eram as evidências físicas, mas uma espécie de aura ao redor daquele cadáver. Os minutos passaram, e a sensação de estar sendo observado aumentava. O calor daquela pele morta não era só físico, parecia quase uma resistência, como se a pessoa que ali estava tivesse recusado o descanso definitivo. Minha mente tentou encontrar uma explicação lógica, mas quanto mais eu tentava, mais confuso eu ficava. O ambiente começou a parecer sufocante, e quando olhei pela janela da sala, as luzes do hospital piscavam de forma irregular, quase como se fossem um alerta. Era como se algo estivesse para acontecer, uma sequência de acontecimentos que eu não podia controlar nem prever. A única coisa que eu sabia era que não poderia deixar aquela história morrer ali, naquele frio de sala de autópsia. Mas quero saber de você. Já passou por uma situação em que algo parecia tão fora do comum que até sua lógica ficou em dúvida? Deixe aqui nos comentários. E não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos capítulos dessa história que vai te prender até o fim. Enquanto terminava o exame, notei que o corpo, que deveria estar entregue à imobilidade da morte, parecia guardar uma mensagem silenciosa, um pedido mudo de atenção. Nenhum movimento físico, mas uma energia que não se dissipava. Era como se, mesmo ali, naquela frieza técnica da sala, aquela mulher tivesse uma última palavra a dizer, uma recusa silenciosa a ser esquecida. Cada detalhe daquele corpo parecia contar uma história que ia além da violência que sofrera. A morte havia chegado para ela, mas não parecia ter aceitado o convite. Fiquei horas ali, tentando entender o que aquilo tudo significava, até que a exaustão começou a tomar conta do meu corpo e da minha mente. Naquela noite, saí do hospital com a certeza de que aquele caso nunca sairia da minha cabeça. A verdade é que, naquele dia, aprendi que a morte nem sempre é o fim que pensamos. Às vezes, ela é só o começo de algo que nossa razão ainda não compreende. Nas semanas seguintes,
Aquele caso não saía da minha cabeça. Voltei várias vezes ao relatório, revi as fotos, conversei com colegas, mas ninguém conseguia explicar o calor anômalo do corpo. Era como se o corpo carregasse uma resistência que desafiava a própria ciência, e aquilo me consumia. Eu precisava entender. Numa dessas noites, quando a rotina do hospital já estava desacelerando, decidi visitar o necrotério para ver o corpo mais uma vez. A sala onde ele estava guardado parecia ainda mais silenciosa, o ar pesado com o odor frio da câmara fria. Mas, ao abrir a porta, uma estranha sensação me invadiu. O corpo permanecia quente, mesmo ali, dentro do refrigerador. O que era impossível se transformava em realidade diante dos meus olhos. Senti um calafrio que nada tinha a ver com a temperatura do ambiente. Era um desconforto profundo, uma inquietação que parecia querer me empurrar para longe. Mas eu precisava ficar ali. Era como se, apesar da violência que sofrera, aquela mulher ainda estivesse presente, não em forma, mas em essência, recusando-se a aceitar o fim definitivo. No dia seguinte, durante uma conversa com a equipe da polícia que investigava o caso, recebi informações que mudaram minha visão sobre tudo. A mulher havia tido uma vida cheia de conflitos, relacionamentos conturbados, uma rotina estressante e muitos inimigos declarados. Nada disso explicava o que eu havia presenciado, mas começou a fazer sentido em outro nível. Talvez aquela morte violenta não fosse o fim da história, mas só um capítulo a mais. A partir dali, minha atenção para os detalhes da autópsia ficou ainda mais aguçada. Durante os exames posteriores, percebi que alguns órgãos, especialmente o coração, apresentavam sinais de esforço incomum, como se tivessem se recusado a parar. As contrações eram atípicas para um corpo já sem vida. Isso não era apenas uma anomalia médica. Era um indício claro de uma resistência além da biologia. É aí que quero aproveitar para lembrar você. Se estiver gostando dessa história, inscreva-se no canal para não perder as próximas partes. Deixe o like para fortalecer nosso trabalho e compartilhe com seus amigos que adoram um bom mistério realista e cheio de suspense. Assim você ajuda a comunidade a crescer e permite que mais pessoas descubram histórias que mexem com a mente e o coração. Com o passar dos dias, comecei a perceber que aquele caso tinha algo mais. Durante o exame, a equipe relatou pequenas falhas no sistema de refrigeração da câmara onde o corpo estava guardado, mas nada que justificasse o calor persistente. Além disso, câmeras de segurança mostravam que ninguém havia se aproximado da câmara durante a noite, eliminando qualquer hipótese de intervenção externa. Foi então que decidi voltar ao apartamento onde o corpo foi encontrado. Queria sentir o ambiente onde tudo começou. Talvez encontrar uma pista que tivesse passado despercebida. O lugar estava intacto, a cena do crime preservada, mas havia uma aura diferente, uma quietude que não se comparava à agitação do hospital. A sensação que tive lá dentro foi de um silêncio pesado, que parecia sufocar qualquer tentativa de explicação simples. Ali, entre as paredes vazias, encontrei um objeto esquecido no chão, um pequeno caderno desgastado, mas com anotações que falavam de medos, angústias e um desejo desesperado por paz. Uma vida marcada por lutas internas, por não conseguir aceitar certas perdas, e talvez naquele momento, aquela mulher estivesse tentando transmitir sua última mensagem. O que me deixou inquieto foi a certeza de que, mesmo após a morte, algumas histórias não terminam do jeito que esperamos. Elas se arrastam, permanecem presas em detalhes que a ciência ainda não entende, e em corpos que, como aquele, parecem se recusar a desistir. Se você está acompanhando essa história até aqui, deixe seu comentário contando o que acha que pode estar acontecendo. E não esqueça, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de um terror psicológico cheio de suspense e mistério. Enquanto sigo revendo cada detalhe, sei que a resposta pode estar em algum lugar entre a ciência e o inexplicável. Mas uma coisa é certa: aquele corpo, aquele caso, mudou para sempre a forma como vejo a morte e o que ela realmente significa. Depois de dias imerso naquele caso, decidi que era hora de deixar as coisas seguirem seu curso natural.
Concluí o laudo da autópsia, ressaltando todas as anomalias encontradas, mas sem jamais cruzar a linha do sensacionalismo. Afinal, eu era um profissional, e minha função era apresentar os fatos com clareza e responsabilidade. O corpo foi liberado para a família, e pouco tempo depois, recebi a confirmação de que o enterro havia ocorrido em paz. Não havia mais calor estranho, nem qualquer sinal incomum. Era como se finalmente aquela resistência tivesse chegado ao fim. A morte, que antes parecia ser uma barreira intransponível, agora aceitava seu lugar na ordem natural das coisas. Naquela noite, enquanto me preparava para deixar o hospital, olhei para trás, para a sala de autópsia que, para mim, havia se transformado em um cenário de mistérios silenciosos e respostas difíceis. Foi aí que entendi algo importante. Nem sempre a morte é o fim da história, mas ela sempre pode trazer aprendizados que tocam a nossa humanidade. Saí dali com a sensação de que aquela mulher, mesmo em sua resistência, me havia ensinado algo fundamental, que a vida e a morte estão ligadas por fios invisíveis, e que nosso papel é respeitar esse elo, mesmo quando ele nos desafia. E assim, com a certeza de que tudo ficou em paz, encerro essa história. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem você sabe que vai curtir esse tipo de mistério realista e cheio de suspense. Obrigado por acompanhar até aqui. Até a próxima história. Eu nunca imaginei que trabalhar no necrotério pudesse me deixar tão abalado. Já havia visto muita coisa estranha na minha carreira, mas aquela noite foi diferente, uma daquelas que você tenta esquecer. Mas o peso fica na mente, preso como uma sombra que não se dissipa. Recebemos um corpo para a autópsia às pressas. Era um homem aparentemente na casa dos 50 anos, encontrado em circunstâncias misteriosas. O oficial que trouxe o corpo estava inquieto. Algo no caso parecia errado, mas não disse muito. Apenas pediu que a gente acelerasse o processo, que precisava saber a causa da morte rapidamente. Na rotina do necrotério, a pressa quase sempre é um problema. Enquanto me preparava para iniciar a autópsia, observei os detalhes do corpo. O rosto estava fechado, rígido, os olhos semicerrados, a pele com aquele tom pálido e frio que parecia ainda mais gélido do que o normal. O que me chamou a atenção primeiro foram os dentes. Quando comecei a examinar a cavidade bucal para recolher amostras, percebi algo que me fez congelar por dentro. Aqueles dentes não pareciam de um homem de 50 anos. Eram pequenos, perfeitos, como os dentes de uma criança. Fiquei parado por alguns segundos, como se estivesse sonhando, até confirmar aquilo. A arcada dentária parecia completamente infantil, intacta, como se tivesse parado no tempo, incongruente com o resto do corpo que na pele, nas mãos, nos traços, denunciava a idade avançada daquele homem. Pausa rápida para você. Se está gostando até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos para que essa história chegue a mais pessoas. Voltei meu olhar para o corpo, tentando entender o que poderia explicar aquela anomalia. Não encontrei nenhuma resposta na literatura médica ou em casos anteriores. Aquilo não fazia sentido. Examinei com mais cuidado, documentei tudo em fotos, pedi para a equipe médica revisar comigo. Eles ficaram tão perplexos quanto eu. O restante da autópsia correu normalmente. Nenhuma outra anomalia tão evidente apareceu. O relatório apontou causas naturais de falecimento, mas aquele detalhe dos dentes ficou como uma incógnita. O que aconteceria com um homem que tinha dentes tão diferentes da sua idade? Era como se uma parte dele estivesse presa na infância, escondida sob uma camada superficial de envelhecimento. Conforme os dias passaram, comecei a perceber que o caso me acompanhava nas horas vagas, me perseguia em pensamentos. Quando fechava os olhos, via aquela boca estranha e um desconforto silencioso se instalava.
uma sensação que não consegui explicar. Nunca tive medo do que via no necrotério, mas ali algo me dizia para observar com atenção, para não ignorar aquele detalhe. Naquela noite, revisitei o arquivo do caso, tentando encontrar alguma pista, algum dado que tivesse escapado. Nada. O homem não tinha registros que explicassem a condição dos dentes, nenhuma história médica ou familiar que fizesse sentido. Trabalhar em necrotério não é fácil. A gente lida com o fim da vida, com histórias que acabam ali, enterradas junto com os corpos. Mas às vezes, essas histórias se recusam a ficar em silêncio, e você percebe que o mistério não está no sobrenatural, mas nas pequenas coisas que a ciência ainda não compreende. E essa foi a história que me marcou: o corpo com dentes de criança, mesmo sendo um homem de 50 anos. Nos dias seguintes, meu interesse pelo caso só aumentava. Não conseguia tirar da cabeça aquela contradição bizarra. Um homem de meia idade com dentes de criança. Decidi conversar com o legista-chefe, alguém com mais experiência, para tentar entender se aquilo poderia ser um erro, algum tipo de problema na identificação do corpo ou até alguma condição médica rara que eu não conhecia. Ele me olhou sério e disse que jamais tinha visto nada parecido. Comentou que a arcada dentária geralmente acompanha a idade do indivíduo, mesmo em casos excepcionais. Aquela situação era incomum, no mínimo. Mas para ele, nada que justificasse uma investigação mais profunda, já que a causa da morte era natural e tudo estava conforme o esperado. Porém, naquele momento, algo me incomodava mais do que o próprio mistério dos dentes. A sensação de que aquele corpo escondia algo que ninguém estava disposto a ver. Eu tinha trabalhado em muitos casos difíceis, mas aquele mexia comigo de um jeito estranho, quase como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que eu não conseguia montar. Em uma noite, enquanto revisava os laudos no escritório vazio, notei um documento entre os papéis que parecia fora do lugar. Um laudo odontológico datado de anos antes. Era do mesmo homem, feito quando ele ainda estava vivo. Corri para comparar com o que eu tinha em mãos. Surpreendentemente, os dentes no laudo antigo eram totalmente diferentes. Adultos, normais para a idade. Como isso era possível? O laudo mostrava dentes desgastados pelo tempo, enquanto o corpo diante de mim parecia ter sido revertido para uma fase muito mais jovem, pelo menos no aspecto dentário. A lógica dizia que não existia explicação para aquilo, e ainda assim, ali estava a evidência diante dos meus olhos. O tempo passou, e o caso foi arquivado oficialmente, mas para mim ficou aberto. Eu continuava pensando nele, tentando encontrar alguma resposta. Talvez fosse uma questão genética rara, algum distúrbio pouco conhecido que fazia com que os dentes voltassem a um estado infantil após a morte. Mas nenhuma pesquisa científica confirmou algo assim. Com o passar dos dias, percebi que o que me incomodava não era só a questão biológica, mas o silêncio à volta do caso. Ninguém falava sobre ele, ninguém queria tocar no assunto. Era como se a verdade estivesse ali, mas invisível, escondida atrás de um véu que ninguém ousava levantar. Decidi que era hora de me afastar um pouco daquele ambiente. O necrotério, por mais rotineiro que fosse, tinha momentos que mexiam demais com a cabeça, e aquele era um deles. Mas antes de sair, olhei mais uma vez para a foto do corpo na mesa de autópsia. Fixei meu olhar nos dentes pequenos, na contradição absurda daquele corpo. Naquele instante, entendi que, às vezes, o maior terror está naquilo que não compreendemos, no mistério que a realidade nos apresenta sem respostas fáceis. E que, mesmo na frieza dos fatos, há sempre uma história que nos desafia a olhar além do óbvio. Com o tempo, o caso do homem com dentes de criança acabou se tornando uma história que eu contava só para poucos colegas. Aqueles que entendiam o peso do que a gente vive naquele ambiente.
A vida no necrotério seguiu seu curso, com suas rotinas e seus casos difíceis, mas aquela estranheza nunca desapareceu da minha memória. Não encontrei respostas concretas para o que vi naquela autópsia e talvez nunca encontre. Mas aprendi algo importante. Nem todo mistério precisa ser explicado para que a gente consiga seguir em frente. Às vezes, a falta de resposta nos ensina a conviver com o inexplicável e a respeitar os limites do que a ciência e a razão podem alcançar. No fim das contas, aquele corpo era só mais um entre tantos outros que passam pelo necrotério. Um homem que viveu, que morreu e que deixou para trás essa peculiaridade que me marcou. Não há monstros, nem forças ocultas, apenas a realidade dura e, por vezes, enigmática da vida e da morte. E é isso que eu levo comigo todos os dias. O mistério da vida, que mesmo com toda a ciência, ainda guarda cantos sombrios que não conseguimos iluminar completamente. Obrigado por acompanhar essa história. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Assim, podemos continuar trazendo relatos reais e histórias que desafiam nossa percepção, sempre com respeito e responsabilidade. Até a próxima.